Ora, quem há de maltratá-los? Se vocês forem zelosos na prática do bem. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Irmãos, a situação experimentada pelos cristãos na época em que o apóstolo Pedro escreveu essa carta, essa sua primeira carta, não era nada fácil, muito pelo contrário. Era um sofrimento terrível. Tudo isso porque no dia 18 de julho de 64, note, não é 1964, 1864, é o ano 64 mesmo, primeiro século ainda, dia 18 de julho, o então imperador Nero ateou fogo em Roma. E ele não fez apenas isso. Ele acusou os cristãos de serem responsáveis por isso, por esse ato ensandecido. E aí, o que aconteceu? Você já pode imaginar. Os cristãos que já eram odiados, passaram a ser ainda mais odiados. E, consequentemente, passaram a ser o alvo de uma terrível perseguição. Aqueles que sobreviveram a essa perseguição tiveram que se refugiar em diferentes locais do próprio Império Romano. Tudo isso para poder salvar a própria pele. Abra sua Bíblia, aqui mesmo na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeiro versículo, para você entender por que Pedro começa a sua carta desse jeito. Pedro diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Forasteiros, estavam em terras estranhas, em terras diversas daquelas de suas origens. Então Pedro diz assim: aos eleitos que são forasteiros da diáspora, da dispersão, no Ponto, um lugar geográfico, na Galácia, outro lugar, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então veja, os cristãos tiveram que fugir para esses lugares. Tudo isso por causa do comportamento de Nero, que ocasionou essa terrível perseguição. Então, é nesse cenário, é com esse pano de fundo,
que o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta. O intuito dele com isso é encorajar os seus leitores a manterem uma conduta digna de quem, na verdade, professa a sua fé em Cristo Jesus, mesmo diante de todo o sofrimento, apesar de toda a perseguição que eles estavam sofrendo. Pedro entende que o sofrimento não é uma justificativa plausível, aceitável, para que as pessoas murmurem, blasfemem, desanimem e desistam do Evangelho, desistam da igreja, desistam de congregar, fiquem com raiva da vida e até mesmo com raiva do próprio Deus da vida. Então é por isso que Pedro escreve essa carta, e nesse trecho que nós lemos, Pedro então quer animar os seus leitores, quer encorajá-los, quer persuadi-los a permanecerem com o seu testemunho fiel, digno de quem de fato professa a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, coerente com aqueles que dizem que confiam em Deus, que creem nas promessas de Deus registradas na sua palavra, nas santas escrituras, nas sagradas escrituras. Então a pergunta que nós devemos fazer nesta noite é: como? Como suportar os sofrimentos sem comprometer o nosso bom testemunho? Como é que você pode fazer isso? Afinal de contas, há sofrimentos que são terríveis. Eu sei que aqui no Brasil a gente não sofre ainda como aqueles cristãos sofreram naquela época. Nós ainda temos a liberdade de abrir as nossas portas e pregar, transmitir os nossos cultos. Temos toda a liberdade de fazer isso. Naquela época eles não estavam podendo fazer isso. Mas eu sei que você talvez esteja sofrendo. Eu sei que muitas famílias sofrem, muitas pessoas trazem na sua vida, no seu coração, sofrimentos terríveis, e que pensam mesmo em desistir, pensam mesmo em virar a cabeça, murmurar, reclamar da vida, entrar até numa terrível depressão. Eu sei disso. Então, a pergunta é: como nós, especialmente, que somos cristãos, como é que nós podemos sofrer, atravessar essas tempestades da vida, sofrer perseguição, difamação, calúnia, doença, a perda de alguém, da família? Como é que a gente atravessa tudo isso sem comprometer o nosso bom testemunho? Eu quero começar oferecendo a vocês a leitura de um salmo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 37, já para aquecer o seu coração, para começar a fazer a você pensar nessas questões. Salmo 37, a partir do primeiro verso. Eu quero ler com você até o versículo 8. Esse salmo é de Davi, um homem que sofreu muita perseguição, um homem que foi ameaçado de morte implacavelmente pelo rei Davi, ou melhor, pelo rei Saul. E não apenas pelo rei Saul, inclusive Davi foi perseguido e ameaçado pela sua própria casa, pelo seu próprio filho. Absalão tentou matar o pai. Davi foi um homem de guerra, teve que enfrentar muitos combates, muitos inimigos, estava a todo momento com a sua cabeça a prêmio. Tentaram matá-lo de tudo quanto foi jeito. Então, Davi sabia muito bem o que era sofrer, o que era ser perseguido, o que era estar sendo ameaçado de morte o tempo todo. E aí, então, quando ele reflete, e ele escreve esse salmo, a partir do primeiro versículo diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde.
Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse, descanse, descanse no Senhor, e espere nele. Não se irrite, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Você entendeu o que Davi disse? Veja que o conselho de Davi é para que você confie em Deus. No momento da angústia, no momento do sofrimento, no momento da dificuldade. Vai me dizer que você nunca olhou para o lado e se questionou: Senhor, eu sou teu servo, Senhor. Por que que isso está acontecendo justamente comigo? Por que que isso não acontece com aquele que não é cristão? Poxa, eu vou à igreja, eu oro, eu jejuo, eu leio a tua palavra, eu prego, eu evangelizo, eu toco no louvor, eu dou aula na escola dominical, eu faço coreografia, eu milito na ação social, eu faço isso, eu faço aquilo, eu corro de um lado, corro para o outro. Senhor, por que que comigo acontece isso? Isso é uma crueldade, isso é uma injustiça. Por que que estão me caluniando? Por que que estão me difamando? Por que que eu estou passando por esse câncer, por esse luto, por essa perda? Por que que eu estou tanto tempo desempregado? Por que que agora eu estou com a dor na lombar aqui, que só a misericórdia? Porque eu olho para as ruas, eu olho para as outras famílias, pessoas que não têm compromisso contigo, pessoas que não valorizam as tuas promessas, a tua palavra, e não passam a metade do que eu passo, não sentem a metade do que eu estou sentindo. Estou aqui doente, gastando rios de dinheiro com remédio. Por que comigo é assim, Senhor? Vai dizer que você nunca parou para pensar nessas coisas? Esse pensamento nunca chegou à sua cabeça? Pois pasmem vocês que esse é o pensamento de muitas pessoas, inclusive cristãs. Então, amados, eu quero convidar você para olhar para esse texto de Pedro e encontrar nele motivos para que a gente, como dizia, né, o nosso irmão Lázaro, ou passando pela prova dando glória a Deus, não é assim? Lázaro não cantava assim, né? Nos deixou, cremos que ele está na glória, na glória com o Pai, mas ele cantava assim: vou passando pela prova dando glória a Deus. Então vamos voltar lá ao texto de Pedro. Volta lá comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 3. A primeira coisa que você precisa entender nesse texto, ou a partir desse texto, é que nenhum de nós está isento de sofrer. Mesmo que o sofrimento não tenha um aparente motivo, nenhum de nós está isento de sofrer. Pastor, mas eu sou crente, eu sou fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, o gafanhoto não pode chegar na minha casa. Quem foi que disse isso? Quem foi que você não pode sofrer? Quem foi que você não pode passar por dias difíceis? Cuidado, porque tem muito pregador, cuidado, porque tem muito líder espiritual enganando vocês, dizendo que quando você se converter, que quando você vier para os caminhos do Senhor, você só vai ser cabeça e não vai ser cauda.
Você não vai ficar nem doente, você não vai sofrer nem um tiquinho assim. Pois eu vou provar para você que nenhum de nós está isento do sofrimento. Naquele caso específico dos leitores de Pedro, nós precisamos entender isso primeiramente, porque a mensagem foi para eles no original. Então, naquela ocasião, os cristãos, os leitores de Pedro, estavam sendo acusados, perseguidos e mortos injustamente. A motivação daquela perseguição era porque eles mantinham firmemente a sua fé no Cristo ressurreto. É porque eles davam testemunho de Jesus, é porque eles acreditavam no Evangelho, não apenas acreditavam, mas eles anunciavam, propagavam, pregavam o Evangelho. Eles eram cristãos, no meio de um império pagão, no meio de uma sociedade ímpia, uma sociedade idólatra, permissiva, mentirosa, corrupta, com muitas semelhanças com a sociedade em que nós vivemos nos dias atuais. E aqueles homens, aquelas mulheres decidiram não se contaminar, decidiram não negociar a sua fé, mas mantiveram ali o seu testemunho, resolveram não retroceder, mas decidiram elevar a bandeira de Cristo, a bandeira do Evangelho, às últimas consequências, ainda que tivessem que pagar com a morte, com a própria vida, como de fato aconteceu. Esse era o motivo do sofrimento daquelas pessoas, da perseguição delas e do assassinato cruel, brutal, pelo qual elas passaram. Agora, entenda uma coisa, quantos de nós, como eu dizia, não se sentem também injustiçados? Injustiçados porque aparentemente estão sofrendo sem motivo, né? Estão sendo caluniados e difamados. Como eu disse para você, eu vou provar que Deus pode querer que você sofra. Pastor, o que você está falando? Eu vou provar. Ou será que você ainda não percebeu o que você acabou de ler na sua Bíblia? Leia comigo o versículo 13, 14 e 17. Versículo 13. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Aparentemente, quem faz o bem não deveria sofrer, não é verdade? Esse é o questionamento de Pedro. Mas continua lendo o versículo 14. Mas, mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Olha, a história já começou a mudar. Pedro já está admitindo que é possível você sofrer mesmo fazendo bem. E ele está dizendo que se isso acontecer, você é uma pessoa bem-aventurada. Fazer o bem aqui, nesse contexto, é fazer a vontade de Deus, é viver de acordo com a palavra dele. Isso pode custar a você um preço muito alto. As pessoas podem ficar com raiva de você, as pessoas podem cortar relações de amizade com você, as pessoas podem chamar você de santarrão, podem debochar da sua fé, podem querer tirar sarro da sua cara, porque você agora não faz mais o que você fazia antigamente, você agora mudou de vida, seus pensamentos mudaram, suas preferências são outras, seus critérios são agora diferentes. Então as pessoas podem ficar até chateadas com você, mas Pedro está dizendo que se você sofre por fazer a vontade de Deus, você é bem-aventurado. Então é possível você sofrer, mas a palavra final sobre isso está no versículo 17. Leia o versículo 17, olha o que Pedro disse. Por quê? Esse porquê é explicativo, é motivacional, tem um traço de causa, de razão de ser. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem um bem do que praticando o mal. Então veja, a Bíblia está dizendo que um dos aspectos da vontade de Deus pode ser até mesmo que o seu filho sofra. Então não se escandalize se algum dia você estiver passando
pelo vale da sombra da morte. Não se escandalize se o sofrimento bater na sua casa. Não se escandalize se você for tomado por uma série de problemas numa determinada fase da sua vida. Isso não está em desacordo com a palavra de Deus. Pedro está dizendo aqui que Deus tem uma vontade. E como nós dizemos, é a vontade permissiva de Deus. Deus pode permitir que você sofra. Eu quero te dar um exemplo muito conhecido na Bíblia Sagrada. É a história de Jó. Hoje você e eu sabemos por que Jó sofreu. O diabo foi lá, descaradamente, na presença de Deus, desafiá-lo. O diabo insinuou para o próprio Deus que o seu servo Jó, um homem que era justo, íntegro, que se desviava do mal, só fazia tudo isso, só era tudo isso, porque Deus o cercava de bens materiais. Porque Deus deu a ele riqueza, deu uma bela família. Então o diabo foi insinuar que Jó só servia a Deus porque tinha tudo aos seus pés, tinha tudo o que ele queria. E Deus provou para o diabo que não era bem assim, que ele, diabo, Satanás, estava errado. Que na verdade o coração de Jó estava aos pés do Senhor, estava nas mãos do seu Redentor. Que Jó era capaz de glorificar a Deus, de bendizer o nome do Senhor, mesmo no meio do sofrimento. Mesmo se ele perdesse a própria família, mesmo se ele perdesse todos os bens materiais, mesmo se ele contraísse uma doença terrível, como de fato tudo isso aconteceu. Jó ficou terrivelmente doente, Jó perdeu todos os seus bens, ficou pobre, e Jó perdeu a sua família querida, bonita, abençoada. Mas nem por causa disso Jó blasfemou, nem por causa disso Jó saiu da presença de Deus, nem por causa disso Jó deixou de servir ao seu Redentor. E sabe o que foi mais triste? É que Jó não sabia o motivo pelo qual estava sofrendo. Você pode ler os 42 capítulos do livro de Jó, e você não vai encontrar em nenhum deles, em nenhum versículo sequer, a explicação de Deus para o seu servo Jó, dizendo: Jó, eu vou fazer isso e isso na sua vida, por causa disso, disso, disso. Satanás veio à minha presença e me desafiou, insinuou que você é infiel, insinuou que você é uma pessoa interesseira, insinuou que você só está do meu lado, só me serve, só me adora, enquanto eu te dou as coisas. Enquanto eu faço tudo ficar bem na sua vida. Deus em nenhum momento explicou isso para Jó. E não foi necessário, não foi preciso, porque o coração de Jó não estava na bênção, mas estava no abençoador. O coração de Jó não estava nas coisas visíveis, mas estava nas coisas invisíveis. Não estava naquilo que ele tocava, que ele apalpava, mas estava naquele que havia lhe dado a vida e a salvação. Guarde isso. Deus é capaz de permitir que eu e você soframos. Deus é capaz de permitir que eu e você soframos, e Ele não é obrigado a nos dar explicação nenhuma. Nenhuma. Segundo lugar, segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês. Ninguém deve ter medo de sofrer por uma causa com a qual vale a pena se envolver. Escute isso. Ninguém deve ter medo de sofrer por uma causa pela qual vale a pena se envolver. Vamos ler os versículos 14, 15 e 18 do texto sagrado. Verso 14 ainda, né? Quero começar ali da parte do meio para o final. Pedro diz assim: não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir
razão da esperança que vocês têm. Agora vá comigo ao verso 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Amados, como eu dizia antes, os leitores do apóstolo Pedro sofriam por causa da sua fé no Evangelho, no verdadeiro Evangelho. Eles estavam vivendo de acordo com a sã doutrina dos apóstolos. Eles estavam sofrendo por serem testemunhas de Cristo em meio ao paganismo, à idolatria, à perversão sexual, à corrupção dos governantes. Por isso que eles estavam sofrendo. Então, vejam bem, eles tinham dentro do coração que o seu caráter, a sua fé, a sua dignidade, o seu testemunho, eram coisas inegociáveis. Ainda que sofressem pressão, perseguição, ainda que fossem instados a negar a sua fé no seu Senhor, eles não estavam dispostos a negociar nem 1 milímetro sequer da sua fé, custasse o que custasse. Eles estavam dispostos a levar, como levaram, as últimas consequências do seu testemunho, a sua postura cristã, a sua dignidade. Então, amados, o problema não é sofrer injustamente. Quando você é caluniado, quando você é difamado, sem dar motivo, isso não é problema. Isso não é problema para Deus, isso não deveria ser problema para a igreja. Quando as pessoas falam mal do nosso testemunho, brincam, fazem chacota, ridicularizam a nossa fé, isso não deve ser nenhum motivo de vergonha para nós. Você, jovem, não precisa negociar a sua fé no seu colégio. Você, jovem, não precisa ter vergonha de admitir que é crente na sua faculdade. Você que trabalha fora, não precisa ter vergonha de dizer que é servo do Senhor para os seus colegas. Você tem que ter coragem de fazer isso. Mesmo que você seja motivo de chacota, mesmo que você seja motivo, de brincadeiras maldosas. Você não deve se envergonhar, não deve temer. Porque eu vou perder a amizade de um, vou perder a amizade de outro. Problema. Tiago vai dizer, João também diz com outras palavras, que aquele que quer se tornar amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Então o que você quer? Você quer ser amigo do mundo ou você quer ser inimigo de Deus? O que você prefere? Eu prefiro ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Qual é a sua escolha? Então, amados, o problema não é sofrer injustamente. Sabe por quê? Eu vou te dar 2 motivos. O sofrimento de Deus também tem um caráter pedagógico. Deus nos ensina muitas coisas boas por meio do sofrimento. Eu vou te dar aqui 2 exemplos. O primeiro deles. Por meio do sofrimento, Deus é capaz de desenvolver em nós várias virtudes. Dentre elas, a virtude da obediência. Você já escutou aquele ditado? Não vem pelo amor, mas vem pela dor? Esse ditado tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade. Pelo sofrimento, nós aprendemos também muitas outras virtudes, inclusive a obediência. E eu vou provar isso na Bíblia para você. Abra a palavra de Deus agora no livro de Hebreus, na carta de Hebreus, capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Hebreus 5, 8. O que você lê aí? Achou? A palavra de Deus diz assim: embora fosse filho, se referindo a Jesus Cristo, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Versículo 9. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o quê?
o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, entendam uma coisa, olhem para mim. O Filho aqui é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus Filho, que na eternidade tinha apenas uma natureza, a própria natureza divina. Mas a partir do momento em que ele encarna, a partir do momento que ele nasce de maneira sobrenatural, ele adquire uma segunda natureza, a natureza humana. Então, na mesma pessoa, coexistiram a um só tempo, milagrosamente, duas naturezas. A natureza divina, que sempre houve, mas a natureza adquirida humana. Amados, então, quando o autor de Hebreus está falando da aprendizagem de Jesus acerca da obediência a partir do sofrimento, é claro que o autor de Hebreus está se referindo ao aspecto humano de Jesus Cristo. Como um ser humano, assim como você, assim como eu, Jesus nasceu, foi parido, de uma mulher, sobrenaturalmente virgem, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele precisou ser gerado durante 9 meses. Houve um parto natural, ele cresceu, ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a se comunicar na língua dos seus pais, na língua dos seus conterrâneos. Ele estudou, ele se desenvolveu, ganhou musculatura, cresceu, fez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, como qualquer criança, como qualquer adolescente, como qualquer um de nós. Jesus foi ao banheiro, Jesus dormiu, humanamente falando, sentiu sede, sentiu fome, deve ter caído brincando, deve ter corrido para um lado, para o outro, tudo isso. Ele tinha um aspecto humano também. O que ele não tinha era pecado. Ele nunca cometeu nenhum pecado, embora ele tivesse assumido as consequências do nosso pecado. Mas ele mesmo nunca pecou. Mas diz a palavra de Deus que por meio do sofrimento, ele aprendeu também algumas virtudes. Uma delas está escrito aqui, a obediência. A outra virtude, o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento do seu relacionamento com o Pai. Diga para mim, no momento da angústia, eu desconfio que seja o momento em que você mais ora, o momento em que você se vê mais fraco, o momento em que você se vê mais incapaz e mais dependente de Deus. Você acha que Deus não está usando esse sofrimento para falar contigo? Você acha que Deus não está usando esse sofrimento, essa angústia que você está sentindo, para Ele se revelar a você como Deus forte, Deus poderoso, para colocar você no seu devido lugar, para provar para você que você não é autossuficiente, que sem Ele você não é nada, sem Ele você não chega a lugar algum? Pare para pensar nisso. Quando Deus nos coloca na prova, quando Ele prova a nossa fé, Ele na verdade está descortinando quem nós somos na realidade. Nós somos pó e cinza, nós somos fracos. A própria Bíblia diz, o Senhor declarou, sem mim nada vocês podem fazer, nada podeis fazer. Então é por isso que nós precisamos estar sempre aos pés da cruz. É por isso que nós devemos cantar, Vou levar, como é que é? Vou levar meus problemas para Deus. O que mais que eu vou fazer? Entregar meus problemas para Deus, a minha família, Vou colocar nas mãos de Deus, vou colocar a minha vida, a minha saúde nas mãos de Deus, vou colocar o meu ministério nas mãos de Deus, vou colocar minhas finanças na mão de Deus, vou colocar meu marido, a esposa, os filhos, o meu trabalho, vou colocar tudo nas mãos de Deus, porque sem Ele eu não posso fazer nada, eu não sou ninguém. E eu preciso andar em obediência à palavra de Deus. Mas existe uma outra virtude, ou melhor, existe um outro aspecto pedagógico do sofrimento. Esse segundo aspecto pedagógico é que, por meio do sofrimento, Deus nos proporciona experimentar
as maravilhas do seu poder. Por meio do sofrimento, Deus nos faz experimentar as maravilhas do seu poder. Você lembra de Israel no deserto? Qual foi o período em que Israel experimentou mais milagre de Deus? Qual foi o período? Foi no deserto. O mar se abriu. Homem nenhum poderia fazer isso. Os israelitas pensaram que tudo estava perdido e acabado, mas Deus abriu o mar. O deserto é um lugar terrível, inóspito. Viver no deserto é coisa de louco. Muitos morrem, não conseguem sobreviver. Mas Deus sustentou o seu povo no deserto durante 40 anos. Diz a Bíblia que Deus mandou comida. As águas eram amargas, não havia água salubre para as pessoas ingerirem, matarem a sua sede, as suas necessidades. E Deus transformou águas amargas em águas doces, água potável, água passível de ser ingerida, de ser bebida. Quando o povo teve fome, queria comer carne, Deus mandou carne. Quando o sol estava muito quente, o que Deus fazia? Se manifestava em forma de quê? De nuvem, para amenizar o sofrimento do povo. Durante a noite, quando a temperatura cai muito e fica muito frio no deserto, diz a palavra que Deus se manifestava numa coluna de fogo. Aquilo não servia tão somente para guiar o povo, mas também para proteger o povo. Então foi durante o deserto em que Israel viveu a sua maior provação. Mas foi também nesse período, foi também no deserto, em meio à provação, que Israel experimentou os maiores milagres de Deus. Então o sofrimento também tem esse aspecto pedagógico. É no sofrimento, amados, em que Deus se manifesta com poder, com glória, com a sua majestade, e Ele faz aquilo que você não é capaz de fazer, Ele faz aquilo que um médico não é capaz de fazer, Ele faz aquilo que os profissionais não são capazes de fazer, porque Ele é Deus, porque Ele tem o controle de tudo, porque Ele tem uma palavra vivificadora, transformadora. Ele é Deus, continua sendo Deus, Ele não mudou. Voltando ainda para o livro de Jó, para o sofrimento de Jó. Quando você abre a sua Bíblia no capítulo 42 de Jó, último capítulo do livro, se eu não me engano, versículo 5, olha a declaração de Jó, o que é que ele comenta aí? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que que Jó está dizendo aqui? O que Jó está dizendo aqui é o seguinte, em outras palavras: se eu não tivesse passado por todo esse sofrimento, se eu não tivesse experimentado toda essa angústia, toda essa situação que para mim foi terrível, eu cheguei a pensar até que eu não ia suportar, que eu ia desfalecer, eu pensei que eu não chegaria até aqui, que eu não sobreviveria para contar essa história. Se eu não passasse por tudo isso, Deus, eu não teria uma compreensão exata de mim mesmo, e não teria uma compreensão exata de ti mesmo. Agora, eu conheço o Senhor pessoalmente, agora eu tenho uma outra experiência contigo, porque eu experimentei o teu poder na minha vida, eu percebi a tua mão me sustentando. Antes eu ouvia falar do Senhor, antes eu até acreditava, porque eu não tinha visto nada ainda, eu acreditava porque o Senhor tocou no meu coração, mas agora o Senhor foi além disso. Agora o Senhor provou para mim o seu poder, eu experimentei os teus cuidados, a tua boa mão me sustentando, eu pude ver isso. Amados, então não despreze o sofrimento, só cuidado para você não dar causa a ele, de uma forma negligente, de uma forma rebelde. Mas se você sofre por fazer a vontade de Deus, por ser um servo de Deus, não precisa ter medo. Deus é contigo. Deus não se esquece de você. Deus está atento. Lembra da oração de Ezequias, na semana de oração? Quem estava aqui, quando eu compartilhei esse texto? Lembra?
Ezequias orou, chorou. Deus se manifestou a ele por meio do profeta Isaías e falou o quê? Ouvi a sua oração e vi o teu choro. Eu vou te curar. Então Deus não se esqueceu de você. Por mais difícil que esteja a sua vida, por mais sofrimento, por maior que seja o seu sofrimento. Agora tem uma terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você. Em meio ao sofrimento, a pessoa deve. Agora guarde isso. Nós estamos caminhando para o final, então guarde isso. Vamos ler comigo alguns versículos a mais aqui em Pedro. Eu quero que você preste atenção nisso. Pastor, eu estou na prova, estou passando pelo sofrimento. Ok, preste atenção nisso. Versículo 14. O que está escrito aí? Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Sublinha essa palavra aí na sua Bíblia. Angustiados. Sublinha se você pode. Sabe qual é o significado original dessa palavra? Angústia. No original, sabe o que ela significa? Sabe qual é a ideia que ela transmite? A angústia, no original, transmite a ideia de alguém que está vivendo aflita, agoniada, alguém que está enfrentando um estrangulamento e por isso está ficando sem ar, está desfalecendo porque não consegue respirar. É isso que essa palavra significa no original. Então Pedro está dizendo que em meio ao sofrimento nós não devemos viver dessa maneira. Pastor, mas eu estou sofrendo. Sim, mas a palavra de Deus diz para você não ter medo. A palavra de Deus diz para você não viver angustiada, como alguém que desfalece, como alguém que está sem falta de ar, como alguém que está constantemente aflita e agoniada, sufocada. Em vez disso, sabe o que você deveria fazer? O que Jeremias decidiu fazer. Lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 21, Jeremias disse assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperanças. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande, grande, grande é a tua fidelidade. Meu irmão, em vez de você ficar paralisado, em vez de você ficar choramingando pelos cantos, em vez de você ficar murmurando, blasfemando, querido, traga à sua mente aquilo que pode te dar esperança. E o que pode nos dar esperança, se não a palavra de Deus, se não as promessas do nosso Redentor, registradas nas Sagradas Escrituras? Leia a palavra, ore a palavra, cante a palavra, pregue a palavra, porque ela vai oxigenar a sua mente, oxigenar a sua vida, ela vai fortalecer a sua saúde espiritual. Então, no momento do sofrimento, busque a Deus, busque a face de Deus, busque a companhia da igreja, venha ser ministrado, venha ouvir os louvores, venha adorar, venha cantar, amados. Em vez de ficar prostrado num quarto escuro, falando mal de todo mundo, em vez de desistir do ministério, desistir da vida, venha louvar, venha adorar, venha trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Sabe por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, e a palavra de Deus diz que as misericórdias deles não têm fim, se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Pastor, eu estou começando a entender, então entenda mais uma coisa, por favor. Leia o versículo 15 agora da sua Bíblia. O que está escrito aí? Pelo contrário, ou seja, pelo contrário de quê? Daquilo que ele acabou de dizer antes, no versículo 14. Em vez de você viver angustiada, sufocada, agoniada, aflita, o que você tem que fazer? No versículo 15?
santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, meu irmão, no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da dificuldade, aproveite a ocasião, sabe para quê? Para glorificar a Cristo. Glorifique a Cristo por meio da tua vida, glorifique a Cristo por meio das tuas obras. É isso que Pedro está dizendo, no meio da angústia, glorifique a Deus com o teu testemunho, permita que as pessoas olhem para você e constatem as boas obras que você faz, porque você é servo de Deus, porque você é um filho, é uma filha do Senhor, e as tuas obras vão servir para que as pessoas glorifiquem o nome de Deus. Em vez das pessoas olharem para você e te verem prostrada, desanimada, cambaleando, as pessoas vão ver você sorrindo, glorificando, pregando, ministrando, abençoando, ofertando, colocando sua vida no altar, abençoando a obra de Deus, socorrendo o necessitado, se colocando do lado das pessoas que também estão sofrendo. Deixa que as pessoas glorifiquem a Deus através da sua vida. Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 22. Olha o que o apóstolo Paulo chegou a dizer: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Entendeu isso? Eu vou repetir. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, se eu morrer, eu não vou ficar triste, muito pelo contrário, eu vou ficar alegre. Sabe por quê? Porque se eu morrer, eu confio nas promessas de Deus e eu sei que eu estou salvo. Eu tenho segurança na minha salvação, não pelo que eu faço, mas porque Deus prometeu. Então eu sei que se eu morrer, eu que estou com a minha vida nas mãos de Deus, eu sei que se eu morrer, eu vou para a presença dEle, eu vou encontrar com Ele, eu vou estar diante do meu Senhor. E existe alguma coisa melhor do que isso? Claro que não. Então Paulo está dizendo, morrer para mim é lucro. Se eu tiver que morrer por causa da minha fé, se eu tiver que desgastar a minha vida, a ponto de vir a desfalecer, por causa do Evangelho, isso para mim é lucro, não é problema algum. Agora, se Deus ainda me quer vivo, se Deus ainda me quer conservar aqui na terra, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para Jesus, eu vou trabalhar em prol do reino, eu vou fazer alguma coisa frutífera, eu vou abençoar a vida das pessoas, eu vou pregar, eu vou me envolver com a igreja, eu vou desenvolver os meus dons, eu vou empregar os meus talentos, eu vou me colocar à disposição para servir a igreja, para servir ao próximo, com tudo aquilo que Deus me deu, com tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu quero ser alguém frutífero, eu quero frutificar, eu quero contribuir, eu quero colaborar, eu quero ajudar a obra de Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui, ou melhor, é isso que Paulo está dizendo aqui em Filipenses. Se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Finalmente o verso 16, leia comigo o verso 16, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta de vocês, ou melhor, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. O que Pedro quer dizer agora, amados? Você entendeu? Pedro está dizendo o seguinte, olha, primeiramente, originalmente para os leitores, você tem que pensar que eles estavam sendo difamados, caluniados, eles foram acusados injustamente de terem sido os responsáveis pela insandice de Nero. Nero tocou fogo em Roma, 2/3 da cidade foram perdidos, e ele acusou os cristãos como um álibi para poder matá-los, persegui-los.
Então era natural que, em meio a esse contexto, os cristãos sentissem o que no coração? Raiva, ódio do imperador. Era natural que os cristãos quisessem se armar e criar uma revolta armada, talvez, pagar na mesma moeda, pagar o mal com o mal. E aí é nesse momento que Pedro então diz o quê? Verso 16, calma, calma. Façam tudo isso que eu disse para vocês, porém, verso 16, mas façam isso com quê? Mansidão. A palavra temor aí, no original, ela tem um significado de respeito. Pedro está dizendo, faça isso com mansidão. O que é mansidão? Já falei aqui, quando eu preguei, quando eu expus o livro de Mateus para vocês. Mansidão não é frouxidão. O cara é frouxo. Não, o cara não é de nada. Não, não é isso. Mansidão é o poder sob domínio. Está relacionado ali com domínio próprio. É você ter a autoridade, a capacidade, os meios para fazer, mas você se controla para não fazer. Esse é o cara manso. É o cara que equilibrado. Então Pedro está dizendo o seguinte: reajam, mas reajam positivamente, reajam com mansidão e com respeito. Não reajam de qualquer maneira, de forma desobediente, de forma desorganizada, à revelia da palavra de Deus. Não, façam tudo isso, mas tudo de acordo com a palavra de Deus. Então Pedro está dizendo, façam isso com mansidão e respeito. Confronte o seu opositor, confronte aquele que calunia você, confronte aquele que fala mal de você, mas faça isso, amados, de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus. Faça com que os seus opositores se envergonhem do que falam erradamente a teu respeito, mas façam isso por meio do seu bom testemunho. Façam isso invocando os princípios da palavra de Deus, aplicando os princípios da palavra de Deus no seu dia a dia, no seu cotidiano. Aí sim, você vai estar sofrendo como um servo de Cristo. Aí sim, o título dessa mensagem vai fazer coerência, vai ser coerente com aquilo que estamos tentando dizer aqui. Sofrendo como seguidores de Cristo. Aplicando essa mensagem então, amados, deixa eu dizer a última coisa. O grande problema da igreja é quando ela é responsável pela causa do seu próprio sofrimento. Tem gente que quer viver completamente a revelia da palavra de Deus. Tem gente que quer continuar vivendo uma vida de pecado. Tem gente que é irresponsável com as suas obrigações. Tem gente que é negligente. Tem gente que toma decisões sem consultar o que a palavra de Deus diz e atrai problema para a sua vida. Vai sofrer, mas você é culpado. Você é culpada. Não é esse o exemplo que nós devemos dar. Não é isso que Pedro está nos comunicando. Pedro está falando que nós devemos sofrer sim, podemos sofrer sim, mas de acordo com verdadeiros seguidores de Cristo. Então, amados, quando você dá motivo, dá razão para as pessoas falarem mal do seu testemunho, quando você caminha a revelia da palavra de Deus, sabe o que acontece? Em primeiro lugar, você perde o direito de reivindicar a aplicação de qualquer justiça. Você não tem direito nem de reivindicar a justiça dos homens, porque você está errado. Você está errado. Você tem que se arrepender. Você tem que se converter. Você tem que analisar a sua decisão, a sua escolha, e
voltar atrás, se arrepender. E você também não tem o direito de reivindicar a justiça de Deus a teu favor. Sabe por quê? Porque Deus não compactua com pecado. Deus não compactua com erro. Segundo lugar, quando a igreja, ou quando a pessoa, de uma maneira geral, é responsável pelo seu próprio sofrimento, ela compromete o seu caráter. As pessoas vão desconfiar de você. E aí você vai ficar se perguntando, né? Poxa, ninguém acredita em mim. Poxa, ninguém me dá um voto de confiança. Tá, mas você é um homem de palavra? Você é uma mulher de caráter? Eu posso confiar no seu caráter? Eu posso confiar na sua palavra? Ou você é uma pessoa ainda infantil? Uma pessoa instável? Uma hora está assim, outra hora está assim, outra hora está no meio, daqui a pouco está em cima, daqui a pouco está embaixo. Complicado. É complicado. A pessoa dá um passo para frente, dá 2, 3 para trás. Dá 1, 2 para frente, dá 3, 4, 5 para trás. Como é que você confia nessa pessoa? Como é que está o caráter desse homem? Como é que está o caráter desse jovem? Aí você vai reivindicar alguma coisa. Poxa, ninguém lembrou de mim, ninguém falou comigo, ninguém me consultou. Mas será que as pessoas confiam no seu testemunho? Elas estão percebendo as suas virtudes? Você está externando que você realmente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus? Seu caráter está comprometido, seu testemunho está comprometido, porque você é o causador dos seus próprios dilemas, você é o causador dos seus próprios conflitos. Não é Deus que está provando a sua fé, não, é você que está se metendo no mau caminho, é você que está vivendo de maneira errada na presença de Deus, é você que tem que se consertar. Terceiro lugar, quando você é o culpado do seu sofrimento, quando você procura, e tem um ditado, né? Quem procura, acha. Quem procura, acha. Então, se você for mexer em casa de marimbondo, o que vai acontecer? Tu vai achar, meu irmão, tu vai ser picado. Cutuca a onça com a vara curta, ela vai se voltar contra você. Então, em terceiro lugar, quando você faz isso, você causa escândalo para o Evangelho. Você causa escândalo, você é motivo de escândalo. O que Jesus disse? Que os escândalos são inevitáveis, porém, ai daqueles por meio de quem o escândalo aparece. Ai daqueles, melhor seria o quê? Amarrar no pescoço uma pedra de moinho e se jogar no mar, para não ser a causa, o causador do escândalo. Então é preciso pensar nisso. Então quero convidar você agora a refletir na sua própria vida. Você está sofrendo? Que tipo de sofrimento é esse que você traz nessa noite aqui nesta igreja? Queria desafiar você a fazer uma reavaliação da sua vida, uma reavaliação da sua fé, uma reavaliação do seu testemunho. Queria que você procurasse identificar a causa, o motivo desse sofrimento. Será que é você mesmo que se colocou nesse caminho por causa da sua desobediência? Por causa da sua negligência? Ou será que é Deus que está te provando para mostrar a sua pequenez e a grandiosidade dele, a majestade dele? São duas situações diferentes. Eu quero desafiar você a pensar nisso. Segundo lugar, seja qual for esse motivo, eu queria que você orasse a Deus.